Pronto, tá gravando. Quem não tá aqui, eu acho que são os dois que não estavam no outro dia. E devem ter abandonado. Devem ter abandonado. Então, gente, e os outros aí, como é que estão? Estão estudando? Tá tudo ok? Jesus, você fez física, né, Jesus? Tá aí, Jesus? E não tá? Não deve estar. Então tá. Gente, ó, bom dia para vocês. Hoje eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido, porque o assunto que eu tenho para falar. Ah, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu pegar o fone. Vou pegar o fone aqui Tá para dando pegar. para escutar bem, sim, mas você tá picotando um pouquinho de nada, mas não tá atrapalhando, não. Ah, é? É. Se está perfeito. Quando eu ouço, quando tá indo pro microfone do computador, eu acho muito ruim. Espera aí que eu vou pegar rapidinho. Pronto. Estão me ouvindo? Então, né? Tá melhor? Tá pior? Tá igual? Tá beleza. Tá um pouco mais limpo agora. Tá. O som dele fica muito abafado. Ó, então, gente, hoje é bem curta a aula, eu acho, mas ainda tem uma série de definições que eu ainda não tinha falado para vocês e que formalmente eu vou falar agora. Se bem que muitas das coisas que estão aqui, eu já falei um pouco por alto com vocês, de modo um pouco mais informal, talvez. O assunto é o que está escrito aí, né? São grafos bipartidos, que é uma classe de grafos muito importante. Na verdade, os grafos bipartidos aparecem, inclusive, em diversas pesquisas são feitas de problemas especificamente falando de grafos bipartidos. Assim como o assunto que vai ser depois, que vai ser árvores, né? A gente estuda muito problemas em grafos para grafos em geral, né? Você quer resolver um problema para qualquer gráfico que eu te dê de entrada, né? Um problema, o que que é, né? Você tem uma entrada, tem uma instância, e você quer resolver algum problema, você quer responder alguma pergunta, certo? Sempre é assim. Pode ser um problema de decisão, aí se for um problema de decisão, sua resposta que você espera ter é sim ou não, né? Isso que é uma decisão. Ou é um problema de otimização, que é você quer o melhor das coisas ou o pior das coisas, né? Você quer minimizar ou você quer maximizar, né? E aí nem sempre isso é possível, né? Você vê em cursos de complexidade de algoritmos que nem sempre é possível a gente ter respostas eficientes para esse tipo de pergunta. E aí, muitas das vezes, a gente restringe, então. Assim, ó, tá, é difícil para qualquer grafo, e se eu restringir alguma classe de grafo? E aí, grafos bipartidos sempre aparecem. São sempre classes que a gente trabalha quando está... Eu ia falar meio no sentido pejorativo, assim, no sentido de quando está começando é sempre uma classe fácil, mas é mentira isso. Nem sempre é uma classe fácil de se trabalhar algum problema. Mas ainda assim são classes clássicas, né? É bipartido e o que vai vir depois, a árvore na aula que vem, tá? Então, primeiro eu vou definir o que são... Opa! Ih, muda. Não está mudando. Ah, não. Peraí. Agora tá legal. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Bom, beleza. Então, ó... Então, primeiro vamos definir o que é um grafo bipartido, né? Bom, o que é um grafo bipartido? A gente tem um grafo aqui G, que aí tem um conjunto de vértices V e de arestas E,
a gente diz que ele é bipartido se ele satisfaz uma propriedade, né? Então, a propriedade é a seguinte: se o conjunto de vértices V possui uma partição em dois conjuntos x e y, né, dois subconjuntos x e y, em que toda aresta do conjunto de arestas, né, tem um extremo necessariamente em x e o outro em y, certo? Em outras palavras, isso quer dizer que não pode ter uma aresta com dois extremos no mesmo conjunto, tá? Então, primeiro, vamos retornar um pouquinho aqui. O que quer dizer partição? E mais particular aqui, partição em dois conjuntos, né? X e Y. Fala um pouco aí, para não ficar falando sozinho. Um grupo de vértices sem interseções, né? Tipo isso, quase isso. Grupo é meio informal o jeito de falar, né? Mas... Conjunto? Oi? Um subconjunto? Uma partição já é o falou, subconjunto? em dois subconjuntos. Partição é quando você tem subconjuntos que a união dá o próprio conjunto. Isso, mas não é só isso, né? E Então, ela não tem interseção. a interseção é vazia. Isso, isso. Então, sempre quando a gente fala partição, é essa definição aí, tá? Então, sempre quando você tem algum conjunto, você fala que você tem uma partição dele, é que você conseguiu separar, né? Mais ou menos assim, em pedaços, em que a união de todos dá todo o conjunto que você tinha anteriormente, né? Então, a união, aqui eu estou particionando em dois subconjuntos, né? Então, a gente pode se restringir aqui a x e y. Então, o que isso quer dizer? É que a união dos dois conjuntos dá o próprio conjunto de vértices, e ainda assim tem essa outra coisa a mais, que a interseção dos dois é vazia. Ou seja, não pode ter um vértice que pertence a x e que pertença a y ao mesmo tempo. Não pode acontecer isso, tá? A união dos dois dá o conjunto de vértices. E o que isso quer dizer? Que não tem um vértice que pertence ao V, né? Não existe um elemento que pertence ao conjunto de V que não pertença a nenhum dos dois aqui, certo? Então, sempre que fala partição, é isso. A união dá todo o conjunto, a interseção é vazia, tá? A gente chama muito x ou y de partes, tá? Então, x e y são partes da partição. Muita atenção a essa formalidade do jeito que a gente fala, tá? Partição não significa x é uma partição. X e y formam uma partição. Cada pedaço é uma parte da partição, tá? Bom, se eu parasse aqui, qualquer gráfico admite isso, né? Se eu parasse a restrição, né, a definição, a ter uma partição em subconjunto x e y, qualquer gráfico satisfaz isso, certo? Então, é por isso que tem que ter essa coisa a mais aqui, esse tais que, ou seja, tem que ter algo a mais que diga em relação ao que essa partição tem que satisfazer, certo? Então, a restrição é justamente essa, em que você tem as arestas, né? Você não pode ter dois extremos do mesmo lado. O que quer dizer é o que está escrito aqui, que cada aresta tem que ter um extremo em x, outro extremo em y, tá? Então, e a gente diz que quando o gráfico admite essa partição, né? Essa partição é chamada de bipartição do conjunto de vértices V, tá? Então, bipartição é justamente essa definição de gráfico bipartido, tá? A bipartição é uma partição em dois conjuntos e que os extremos das arestas está cada um de um lado, certo? Tá claro? Aqui é o esqueminha que fica bem visível isso, né? Então, o que aqui está... Eu estou representando esses diagramazinhos aqui, né? Na verdade, isso aqui não é o grafo, né? Esse diagramazinho aqui, né? Essa elipse aqui, né? Nem essa elipse aqui não pertence ao grafo, né? Só são maneiras de representar os conjuntos aqui, x e y, né? Então, aqui tem esses vértices de x, tem esses vértices de y, e aí as arestas estão aqui sempre atravessando, né? Nunca tem aresta do mesmo lado aqui. Não tem uma aresta com dois extremos aqui em x, nem com dois extremos aqui em y, certo? Repara que se eu te dou um grafo assim, bem bonitinho, eu perguntei, esse grafo é bipartido?
A resposta é bem clara que sim, porque já está a bipartição sendo exibida. Certo? Concordam com isso? Sim, sim. Beleza. Um grafo bipartido completo, né? Um grafo bipartido basta que ele satisfaça isso aqui que a gente falou, né? E a gente diz que ele é bipartido completo quando você tem todas as arestas possíveis naquele grafo, mantendo ele ainda ser bipartido, certo? Que é o que está escrito aqui. A gente denota esse grafo por esse K, sempre lembra esse K é de completo, né? Se fosse K só um Pzinho, seria o completo com P vértices, né? Mas está um P, Q, né? Então isso aqui já denota ser um grafo bipartido completo, em que um lado tem P vértices, um conjunto, né? Um conjunto X, o outro conjunto Y tem Q vértices. E o conjunto de arestas tem esse tamanho, P vezes Q, certo? Em outras palavras, isso quer dizer que tem todas as arestas possíveis com o extremo x e outro extremo y, certo? Por exemplo, isso daqui é o K33, tá? O K33, ó, esse é o jeito que a gente fala, tá? KPQ, por exemplo, né? E ó, isso aqui é o K33, ou seja, é o bipartido completo em que cada lado tem 3 vértices, tá? Isso daqui não é um grafo bipartido completo. Por que não é? O último vértice do conjunto X só tem grau 1, né? Precisaria ter grau 2 ali para ser completo. Isso aí. Bom dia, Gabriel. Isso aí. Repara que bipartido completo não quer dizer que os dois lados têm que ter o mesmo número de vértices, né? Porque aqui, por exemplo, P e Q, não necessariamente P é igual a Q. Aqui foi um exemplo em que P era igual a Q. Mas aqui poderia ser, eventualmente, satisfazendo esse conjunto de vértices aqui. X aqui, Y aqui, X de tamanho 3, Y de tamanho 2. Mas, para ser completo, esse vértice deveria ser vizinho a esse, né? É o que está faltando aqui para se tornar o bipartido completo. Aí ele seria o K32, certo? É isso que está faltando nele ali, né? Isso aí. Beleza? Tá claro? Alguma pergunta até aqui? Tá clara a definição? Por que seria. Começa aí, Luiz. Fala aí. Oi? Por que seria K32? É porque um lado tem tamanho 3, ou seja, um lado tem 3 vértices, e o outro lado teria 2 vértices. Mas estou dizendo que isso seria caso houvesse essa aresta aqui. Entendeu? Tá, entendi. É o que eu perguntei o seguinte, o que esse cara, o que esse grafo aqui, por que esse grafo aqui não é bipartido completo? Aí o Edmundo falou, está faltando uma aresta aqui, né? Está faltando esse cara que só tem grau 1. Então, de fato, o que está faltando é ele se tornar vizinho a esse cara aqui, certo? Agora, pensando em que há essa aresta aqui, ele é o bipartido completo? Sim, porque aqui tem todas as arestas possíveis dos dois nesse grafo, né? Tornando ainda sendo bipartido. Entendeu? E aí um lado teria 3 vértices, o outro teria 2 vértices. Beleza? Entendi. Beleza. Acho que Bianca e Arnaldo devem falar. Fala aí, Arnaldo. Eu queria só perguntar, eu acho que não, Felipe, eu já até percebi, mas se você tem um grafo, só existe uma maneira de bipartir ele? Não. Existe mais de uma maneira. Existe. Quer ver o exemplo? Se eu puder. É bem simples o exemplo, na verdade. Pega um grafo nulo. Ah, entendi. É um exemplo que está satisfazendo essa minha restrição aqui. Então, você pode biparticionar de várias maneiras aí, né? Entendeu? Entendi. Eu não entendi o exemplo, Luiz. O grafo nulo, é isso que você falou? O grafo nulo. O grafo nulo é um grafo nulo com N vértices, por exemplo. É um grafo que tem N vértices e não tem nenhuma aresta ali. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então, você tem muitas maneiras aí de particionar dois conjuntos e que não tem arestas
de vértices do mesmo lado. Entendeu? Tá, entendi. Beleza? Enfim, vamos continuar aqui. Claro que eu dei um exemplo bem diretão, né? Mas existem outros. Você pega duas componentes. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre componentes conexas e tudo mais. Tá até assunto aqui da aula para a gente ver isso hoje. Então você pode ter mais uma partição, sim, tá? Mais de uma forma de biparticionar, sim, entendeu? Então, beleza. Então, tá, o que a gente viu aqui? A gente viu a definição de duas coisas especiais, né? O que é um grafo bipartido e uma coisa mais especial ainda, que é um grafo bipartido completo, certo? Bom, aqui a gente vê também uma outra restrição que a gente poderia assumir no grafo bipartido, é que todo vértice tenha grau K, ou seja, é um grafo bipartido K regular, certo? Se o gráfico for bipartido e e se for regular, certo? A gente tem esse resultado em que o conjunto de vértices do lado x é igual ao conjunto de vértices do lado y, certo? O tamanho, né? O tamanho de x é igual ao tamanho de y, beleza? Então, por exemplo, aqui, 3, 2 não pode satisfazer a propriedade lá de ser regular, certo? Então, um grafo bipartido K regular satisfaz a propriedade em que o tamanho de x é igual ao tamanho de y. Beleza? Vamos provar isso aqui. Alguém tem alguma ideia? Entenderam o enunciado? A gente poderia ler esse enunciado um pouquinho diferente. É o seguinte, a gente poderia ler, se um grafo é bipartido K regular, então o tamanho de x é igual ao tamanho de y. Certo? Eu estou olhando isso um pouquinho diferente do que está escrito aqui, eu estou falando, né, um pouquinho diferente do que está escrito aqui, para ficar bem claro a proposição que a gente quer provar, né? A gente quer provar sempre que P implica em Q, certo? Então, isso aqui é um conceito lógico, que tem uma afirmação lógica, que é o que a gente quer dizer que essa afirmação é verdadeira, certo? Então, você tem uma hipótese, que é o P, isso daqui vai implicar num Q. Certo? E aí existem algumas maneiras que eu comentei já em aulas anteriores, né? A gente poderia provar essa implicação de modo direto, ou seja, é baseado em alguma informação prévia que você tenha sobre essa hipótese, você consegue garantir isso daqui. Então, é um jeito. O outro jeito, que acho que até alguém comentou em algum momento, em alguma demonstração que eu fiz e perguntou se era ou não era esse jeito, você assume que P é verdadeiro e você assume que Q seja falso. Então, isso daqui é o que a gente chama de contradição, certo? A demonstração por contradição, ela não vai aparecer na aula de hoje. Eu só estou falando porque me veio à cabeça falar agora, tá? Mas só para abrir um parênteses aí, eu adoro abrir parênteses e falar de outras coisas que são relacionadas, talvez, né? Enfim, a contradição é um argumento desse tipo aqui. Ou seja, se você quer provar que P implica em Q, então, e se isso aqui de fato for verdade, né, e se for anunciado aqui para a gente provar porque é verdadeiro, então você sabe que isso daqui é verdade, você assume que não seja. Para assumir que não seja isso aqui verdadeiro, é porque isso aqui está acontecendo. É porque está acontecendo P, então a P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Certo? Então, você assumiria que o grafo é bipartido, K regular, e existem bipartições em que o tamanho de x seja diferente do tamanho de y. Seria um tipo de análise, um tipo de argumento a gente poder trabalhar aqui, caso a gente quisesse provar isso daqui por contradição. Aí vocês poderiam me perguntar, por que isso aqui de fato é contradição disso? Qual é a resposta para isso? O ponto é, quando você assume isso daqui, o que acontece? Isso aqui tem que estar errado. Você vai argumentar uma série de sequências lógicas aqui nos argumentos, em propriedades que você tem sobre isso daqui, e que você vai ter, assumindo a negação de Q como verdadeira, você vai chegar a alguma contradição, você vai chegar em algo que fura a sua hipótese.
se furou sua hipótese, é porque isso aqui está errado. Então, o certo é o contrário, é isso. O contrário disso daqui, de fato, é isso daqui, porque também retornando à lógica clássica que a gente sabe, a lógica proposicional, né? Quando você fala P implica em Q, é a mesma coisa que você falar que não P ou Q, certo? São maneiras equivalentes de você expressar uma fórmula lógica, certo? Uma fórmula lógica, ela pode ser expressa nessa implicação, é equivalente você expressar dessa forma. Então, se isso daqui é verdadeiro, é porque isso daqui é verdadeiro. Então, se isso daqui é verdadeiro, a negação disso daqui é falso. E a negação disso daqui é justamente equivalente a isso daqui. Então, isso daqui a gente consegue garantir que isso é negação disso pela lei de De Morgan. Usando a negação dessa disjunção, você tem a conjunção das negações. Então, eu estou falando tudo muito por alto aqui, mas vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Vocês poderiam me perguntar uma coisa que eu não falei aqui, é o porquê que isso daqui de fato é equivalente a isso. Isso daqui a gente pode usar a tabela verdade, por exemplo, que a gente conhece lá de trás, para argumentar que isso daqui de fato é uma expressão que pode ser expressa assim também. Tá? Então, eu estou falando isso, eu vou usar só isso daqui na aula de hoje, tá? Mas eu estou meio que antecipando algumas coisas já que vou falar pela frente. Tá claro? Então, isso daqui seria usando uma maneira direta, uma hipótese que você tem sobre P vai ter uma conclusão Q, ou você poderia pensar na contradição, que é justamente isso daqui, e você vai chegar a algum buraco. E, claro, uma outra coisa, já que eu estou falando, né, não paro de falar, já são 9h28, outra maneira de demonstrar isso daqui é por contrapositiva. A contrapositiva vai aparecer muito aqui no curso. Então, é quando você tem o não Q implicando no não P. Certo? Isso daqui é equivalente a isso e que também é equivalente a isso. Tá? São maneiras que você tem de expressar a mesma fórmula lógica, né? Então, quando você quer provar, por exemplo, que se um grafo é bipartido K regular, então as bipartições, né, x e y têm o mesmo tamanho. Uma outra forma de você provar isso é dizendo o seguinte, assumindo como hipótese o grafo ser bipartido, né? Seja um grafo bipartido, né, em que ele tem as bipartições x e y, de modo que o tamanho de x é diferente do tamanho de y. Então, esse grafo não é K regular, certo? Seria uma outra forma de você ler esse enunciado aqui. Só para ser mais preciso ainda do que seria na leitura, usando essa expressão lógica, o jeito mais coerente seria eu dizer, seja G um grafo bipartido, essa é a minha hipótese. Se G é K regular, então as bipartições têm o mesmo tamanho. As partes têm o mesmo tamanho. O x e y têm o mesmo tamanho. Certo? Tá claro aqui, gente? Eu abri um parênteses falando de um monte de coisa, de conceitos lógicos, de demonstrações, de técnicas de demonstrações que a gente usa, né? Então, vamos lá. Eu falei esse enunciado de muitas maneiras distintas, né? Mas todas são equivalentes. Então, acho que está claro o que eu falei aqui, né? Como é que a gente prova isso? Bom, num gráfico bipartido, qual é o número de arestas desse gráfico? Vocês concordam que basta a gente somar os graus dos vértices que estão de um mesmo lado? Já dá, de fato, exatamente igual ao número de arestas do gráfico? E tanto faz se você soma os graus dos vértices do lado x ou do lado y. Isso aqui é algo que é verdade para qualquer gráfico bipartido que você tome. Não estou usando aqui o fato de ser K regular ainda. Só estou olhando o gráfico bipartido, como a gente conta o número de arestas ali. Então, você poderia retornar aqui ao exemplo e ver. Se você quer saber o número de arestas que tem nesse gráfico bipartido, basta você somar os graus que estão de um lado só. Então, aqui, ó, 2 mais 1. Não estou somando nada, o dobro do número de arestas, nem nada do tipo, né? Porque eu não estou olhando do outro lado, só estou olhando um lado. Certo? Então, beleza. Tá claro isso? Esse M é o número de arestas, né?
É algo que a gente já denotou lá no início do curso. Ou início do curso foi semana passada, né? Mas está claro isso? O número de arestas basta somar os graus dos vértices que estão de um mesmo lado. Pode ser do lado x ou do lado y, tanto faz. Essa soma dá sempre igual. Beleza? E aí sim a gente vai usar o fato agora dele ser carregular. Certo? Como o G é carregular, ou seja, a gente está com isso na nossa hipótese, né, que o G é carregular, e a gente sabe algo a mais sobre essa soma daqui. Certo? A gente sabe que cada vértice tem grau K. Certo? Então, essa soma é K para cada um dos vértices que está no lado X. Então, é K mais K mais K, ou seja, é K vezes o tamanho de X. Beleza? Então, essa soma M, né, que vai dar o M, mas a gente tem uma outra informação sobre essa soma. Beleza? Estão acompanhando, gente? É difícil que eu não vejo vocês, eu não estou vendo a cara de vocês, não. Eu estou vendo foto, a Bianca está sorrindo o tempo todo, o Arnaldo também. Ah lá, a foto dos dois estão os dois sorrindo aí, ó. Ela fala aí, pô. Tá sim, beleza? acompanhando. Tá ok. Tá Então, tranquilo, tô acompanhando. então tá bom. Então a Bianca tá sorrindo mesmo o tempo todo aí. Beleza, também aqui. Falou. Então, olha só, eu tô pegando o lado X e tô somando o grau de todo mundo lá, certo? Eu sei que cada vértice tem grau K. Então, o tamanho o valor dessa soma é K vezes X, né? Vezes o tamanho de X, né? E da mesma forma do outro lado. É K vezes Y do outro lado. Você está pegando... Existem a cardinalidade de Y vértices ali, que a princípio eu não sei a relação que X tem com Y, né? Mas eu sei que é K vezes Y e K vezes X. Eu estou aqui abusando a anotação, tá? Falando K vezes X, na verdade é K vezes a cardinalidade de X, K vezes a cardinalidade de Y. Certo? Beleza? E aí pronto, pô, acabou, porque você tem que... É igual, né? Essa soma é igual a essa soma. Então, esse valor é igual a esse valor. E aí, pronto, você conclui que o tamanho de x é igual ao tamanho de y. Bem diretão. Tá? Beleza. Uhum. Tá bom. Então, o que tem agora? A gente já definiu que é um gráfico bipartido, mas repara que até a pergunta que o Arnaldo fez, né? Foi o Arnaldo, acho que perguntou, né? Sobre... Se eu sei que o gráfico é bipartido, como são essas partes? Como é um único modo que eu tenho de particionar esse gráfico? Ou uma pergunta que é um pouco a ver com isso também. Aqui, eu já dei um gráfico bipartido e eu já desenhei bem bonitinho aqui a separação dos vértices, né? Eu consegui separar de um lado, consegui separar do outro. Então, mas no conceito mais geral, no contexto mais geral, o que eu dou a vocês é um gráfico qualquer, né? E aí, eu perguntei, ele é bipartido? Qual é a resposta para isso? Eu sei que ele é bipartido quando ele satisfaz a definição de ser bipartido. Então, a princípio, você teria que verificar se existe essa bipartição. E verificar se existe essa bipartição à força bruta, você teria que tentar inúmeras possibilidades aí, para ver se de fato nas duas partes que você obteve, para cada possibilidade de par, de conjunto x e y, está satisfazendo a propriedade de ser bipartido. Concorda? Se eu fosse tentar algum algoritmo de força bruta, seria algo que custaria você determinar de fato ele ser bipartido. Então, sobre bipartição, a gente não acaba aqui. No final da aula, a gente vai falar como é a caracterização de gráficos bipartidos. O que eu estou dando até aqui é uma definição de gráficos bipartidos e uma consequência bem direta se o gráfico bipartido for regular, certo? Mas aqui eu estou dando de entrada já um gráfico bipartido. De um modo geral, a gente vai ter um gráfico qualquer e a pergunta é, e aí, ele é bipartido? É isso que a gente vai resolver no final da aula. Para chegar lá, tem essas coisas aqui no meio do caminho, né? Eu vou falar sobre passeio, trilha e caminho, de fato. Então, o que eu não falei aqui, apesar de eu ter falado de modo bem intuitivo, bem informal com vocês em alguns momentos, eu não defini de fato o que são essas coisas, né? Então, passeio num gráfico
Dá uma pausa aí sobre o que vocês viram sobre o gráfico bipartido e vamos mudar de assunto um pouquinho. Um passeio no gráfico é uma sequência de vértices, tá? E essa sequência de vértices, ela tem que ter uma restrição. A restrição é que dois vértices que estão consecutivos aqui implicam numa aresta, certo? O comprimento, isso aqui está errado, né? Não é VJ. É VI mais 1. Eu vou consertar isso daqui. É uma sequência de vértices que você tem, em que eles estão em sequência, né? Os vértices estão em sequência aqui, e dois vértices consecutivos aqui implicam numa aresta. Beleza? É só isso. Você pode pensar num passeio, que nem a gente faz. Vamos fazer um passeio? Se você vai fazer um passeio comigo, eu vou sair com você, vou para lá. Ah, agora vamos para lá. Vamos para lá. Ah, agora vamos voltar para cá, por onde a gente já passou, porque eu quero ver alguma outra coisa. Agora vamos voltar para lá de novo. Você pode ficar repetindo até a aresta aí nesse seu passeio. Concorda? Você pode repetir aresta e também pode repetir vértice, inclusive, né? Se você está repetindo aresta, você está repetindo vértice, né? Mas, enfim, isso é um passeio num gráfico, tá? A trilha é um passeio especial, tá? Trilha, as arestas são distintas, então você não pode repetir aresta. Você pode repetir vértice, mas não pode repetir aresta, tá? Então, você pode pensar na trilha que nem você está subindo um morro aí de algum lugar. Então, se você passar pelo mesmo lugar duas vezes ali, é porque você não está andando para frente, né? E trilha, geralmente, a gente vai até chegar lá no topo da montanha, por exemplo, né? Anderson perguntou alguma coisa. Quer falar, Anderson? O passeio... Isso, o passeio será considerado somente com vértices vizinhos. Você tem que percorrer por arestas, né? Para você fazer um passeio. Você não pode pular de um vértice para o outro. Certo? Então, isso daqui é VI mais 1 que tem que estar aqui. Eu vou consertar isso aqui. Tá? Então, beleza. A trilha é um passeio especial. Você não pode repetir aresta, pode repetir vértice. Não tem problema. Tá? Caminho. Você pode pensar numa caminhada, de fato, né? Fala, Anderson. Não, Arnaldo. Arnaldo, desculpa. Só uma pergunta. Nesse caso, poderia ser VI mais 1, ou poderia ser VI menos 1 também? Pode. É só mudar aqui. Eu vou mudar o VI, eu vou mudar o J para botar I mais 1, e eu vou fazer o I variando de I1 até K mais 1, para ficar certinho aqui. Certo? Então, essa alteração que tem que fazer. VI mais 1, KI de 1 até K menos 1. Aí dá direitinho aqui a associação que tem nessa sequência aqui. Beleza? Então tá. Aí, beleza. Aí você tem o caminho, que é quando os vértices são distintos. Então você começa num lugar, termina num lugar, você vai percorrer pelas arestas, né? E você nunca repete um vértice aí. Isso é um caminho. Tá bom? Você pode pensar numa caminhada de fato que você faz, né? Então você vai reto, não volta no lugar que você já passou. Basicamente é isso. O ciclo é um passeio fechado, tá? Em que é um passeio em que o primeiro vértice é igual ao último vértice, o primeiro vértice é igual ao último vértice, e os vértices que tem aqui entre o primeiro e o penúltimo é um caminho, tá? E em outras palavras, você pode passar, você vai do V1 até o VK-1, né? O penúltimo vértice. Isso é um caminho, você vai do V1 até o VK-1, é um caminho. E depois existe uma aresta do VK-1 para o V1 de novo, que é esse VK aqui que ele está chamando, é o V1, é igual ao V1, tá? Então, você não repete vértice, começa e acaba no mesmo lugar, tá? Então, isso aqui é um ciclo.
O comprimento do ciclo é o número de arestas, que é igual ao número de vértices que você fez naquele caminho ali, tá? Então, se são K arestas percorridas, o tamanho do ciclo, o comprimento do ciclo é igual a K, ou o número de vértices é o comprimento do ciclo também, que é igual a K, certo? A gente vai ver aqui no exemplo, que vai ver já já. Ó, e se o tamanho, então, for par, a gente diz que o ciclo é par. Caso contrário, ou seja, se há um ciclo ainda, mas o tamanho desse ciclo é ímpar, o comprimento é ímpar, a gente diz que o ciclo é ímpar, tá? Bom, e também tem o conceito de cintura num grafo. A cintura num grafo é o comprimento do menor ciclo que tem naquele grafo, tá? Então, você tem diversos ciclos no grafo, né? Você pode ter diversos ciclos ali dentro, como um subgrafo do grafo, tá? Olhando o menor ciclo que tem ali dentro dele, o tamanho desse menor ciclo é o que a gente chama de cintura, tá? Aí, beleza, vamos para o exemplo. Repara que esse grafo aqui mesmo tem diversos ciclos, né? Então, isso aqui é um ciclo do grafo, isso aqui é outro ciclo do grafo, tá? E então, vamos rever esses conceitos aí, né? Passeio. Passeio é um percurso que você faz, você pode repetir a aresta, não tem problema. Então, aqui, por exemplo, A, B, C, D, C, E é um passeio. Agora, A, B... Vocês estão acompanhando o cursor? Então, né? Beleza, Sim. ó. A, B, C, D, C, E. Ah, tinha E também, né? Então é o mesmo, né? É o mesmo. Isso daqui não é uma trilha, certo? Isso aqui é um passeio, mas não é uma trilha. Por quê? Aresta. Repetiu a aresta. Né? Repetiu a aresta. Exato. Também, então, não é um caminho, certo? Também não é o caminho. A, B, C, D, C, E. Também não é o caminho, porque se está repetindo aresta, claro que está repetindo vértice, né? Então não pode repetir vértice no caminho. A, B, C, F, B, G. Eu repeti o B aqui, né? Isso aqui é uma trilha, porque você pode repetir verso, não tem problema na trilha repetir verso. Mas isso daí não é um caminho, porque, de novo, o caminho não pode repetir verso, tá? Então, beleza. H, B, C, D é um caminho. Então, aqui a gente consegue olhar já que é um caminho, porque não está tendo letra repetida, né? Então, se não tem letra repetida, basta você ver que de fato é uma aresta, né? Vai que eu botei errado as letras, nem é uma aresta, né? Então, H, B, C, D é um caminho. É um caminho que tem de H até D, certo? E aí, existe um único caminho aqui que seja de H até D? Não. Não, exato. Não existe. Existem outros, né? Poderia vir para cá, H, A, B, C, D, certo? Existem diversos caminhos aqui que vai de um verso até o outro, né? Nesse gráfico. Beleza? Tem alguém perguntando coisa aí? Quer falar? Quem está perguntando? Trilha permite repetição de versos. Caminho não. Isso. Professor, uma pergunta. A presença de uma trilha induz que também... desculpa, a presença de um ciclo elimina a possibilidade de que tenha uma trilha, um caminho? Desculpa, Jesus, pode repetir? Sim, tudo bem. A presença tipo, num grafo de um ciclo, elimina, as possibilidades de trilha ou de caminho? Não, porque se você tem um ciclo, esse ciclo também é uma trilha, também é um passeio, também é um caminho. Também existe um caminho ali dentro, entendeu? Tá bem. Por exemplo, aqui, ó, o ciclo A, B, H, A. Isso é um ciclo, né? Então, é um ciclo que também é um passeio,
que também é uma trilha, certo? Um ciclo é uma coisa muito especial disso tudo aí, é um passeio muito especial, entendeu? Então, se tem ciclo, tem isso tudo que vem anterior, porque o ciclo satisfaz isso tudo que vem anterior. Entendeu? Sim, obrigado. Tá. Aí, beleza, isso aqui é um ciclo ímpar, né? Porque tem 3 vértices aí. Agora tem outro ciclo aqui que é par, ó. A, B, G, H, A. É um ciclo par. Repara que ele não é um ciclo induzido, certo? Mas é um ciclo. Beleza? Não é um ciclo induzido, porque se você for lembrar a definição de subgrafo induzido, é os vértices que formam nesse conjunto, os vértices que estão nesse conjunto que eu tomei, do subgrafo, todas as arestas que existiam no grafo têm que existir nesse meu subgrafo. Então, A, B, G, H, se eu quiser fazer o subgrafo induzido por isso aqui não é um ciclo. Porque tem, apesar de ter esse ciclo aqui do lado de fora, tem essa aresta aqui, ó. Então, isso não é um ciclo induzido. Tá? Mas é um ciclo. Mas é um ciclo que está como subgrafo desse grafo. Beleza? Porque aí você tem que retornar àquela definição que eu falei, de subgrafo, subgrafo induzido. Tá? E isso daqui é um ciclo par. Tá claro? Tá beleza? Sim, obrigado. Falou. Então, vamos lá. Aí, passadas essas definições aí, uma outra definição que a gente usa sempre, que tem um pouco a ver, é necessário o que eu acabei de falar para falar disso aqui, é conexidade, certo? A gente diz que um grafo é conexo se existir caminho entre qualquer par de vértices de G. Então, por isso que só agora eu pude definir para vocês o que é um grafo conexo, porque a definição de caminho ainda não tinha dito para vocês, certo? Então, se você pega qualquer par de vértices aí, se existe caminho entre eles, então um grafo é conexo para todo par de vértices que você tome. Então, isso daqui é um grafo conexo porque para qualquer par de vértices que você pega, aqui existe um caminho entre eles. Pode até existir mais, mas tem que existir pelo menos um caminho aí, tá? Igual a gente viu aqui, entre H e D tem diversos caminhos. Mas beleza, tem que ter pelo menos um. E aí isso já satisfaz para todo par de vértices que você toma aqui, tá? Agora, o grafo é desconexo quando não é conexo. O que quer dizer isso? É quando existe ao menos um par de vértices em que não há caminho entre eles. Então, isso daqui é um exemplo de grafo desconexo. O grafo todo é essa união aqui, né? São esses dois grafos aqui que você poderia separar, né? Então, tem esse ciclo aqui isolado e esse grafo, pedacinho aqui. Repara que a definição de grafo conexo, ela diz que existe caminho entre qualquer par, né? Esse qualquer significa ser para todo. É outro jeito de eu ler isso daqui, em termos mais proximidade lógica, né? O grafo é conexo quando para todo par de vértices que existe nesse grafo, há caminho entre eles. É o para todo. A negação do para todo é o quê? É que existe ao menos algum que não satisfaz aquilo que eu queria. Certo? Então, o grafo é conexo quando para todo par de vértices existe caminho. Agora, a negação disso é quando existe algum par de vértices que não há caminho entre eles. E isso aqui é um exemplo de um grafo desconexo. Beleza, gente? Então, no grafo desconexo, a gente, não só no grafo desconexo, mas para qualquer grafo, que você pegue, a gente diz que uma componente conexa do grafo é um subgrafo conexo maximal. Lembra da definição de maximal? Se adicionar um vértice, ele não aumenta, né, a métrica. Perfeito. Quando você adiciona um vértice, ele perde a propriedade. Agora, qual é a propriedade que a gente está olhando aqui? É de ser conexo. Então, uma componente conexa é o quê? É um subgrafo, ele é conexo, então um subgrafo tem que ser conexo. Por exemplo, isso daqui. É um subgrafo, esse IJK. Ele é um subgrafo, certo? Ele é conexo. Ele é maximal?
Sim. Sim, exato, ele é maximal. Por quê? Qualquer vértice que existe no grafo aí, que você adicione a esse conjunto IJK, você perde a propriedade de ser conexo. Se você adicionar o D, então você vai ter um grafo agora que vai ser o IJKD. Isso aqui é o grafo. Isso aqui é conexo? Não é conexo. Então, esse cara eu não posso adicionar. E isso aqui, para qualquer outro vértice que você tome, que ainda existe nesse grafo, que o grafo é estudo, né? O grafo é isso tudo aqui. Qualquer outro vértice que você adiciona a esse conjunto de JK, você perde propriedade de conexidade. Então, sim, isso aqui é um subgrafo maximal. Beleza? Isso aqui também é um subgrafo maximal, né? Agora, se fosse... Vou mudar a cor. O preto não tá legal, não. Vou botar azul. Vou botar um azul claro, porque o fundo é escuro. Se pegar isso daqui, esse conjuntinho aqui, ele é uma componente conexa? Sim. Não é porque pode adicionar o D, né? Pois é, eu posso adicionar o D e eu continuo tendo a propriedade de ser conexo. Isso aí. Mas ele é conexo, só não é maximal, certo? É um subgrafo conexo, beleza. Mas não é uma componente conexa. A componente conexa, ela tem essa definição aqui. Ah, tá. Então, tem que ser um subgrafo conexo e maximal. Entendeu? Ele é um subgrafo conexo. Isso sim. Tá? Beleza. E aí, a gente denota por W de G. Repara que isso aqui é um W. Em alguns momentos, em algum momento eu vou definir para vocês um ômega, que tem relação, inclusive, com coisas maximais, mas que não é exatamente isso. Mas a gente define por W de G o número de componentes conexas. Então, W de G é um número, tá? Então, isso aqui é igual a 2. E é claro, né, se o G é conexo, então o W de G é igual a 1. Beleza? Por exemplo, o W de G, se G fosse esse grafo aqui, é igual a 1. Beleza? Ó, é mais definição para vocês aí. Estão acompanhando, gente? Tá bem? Tá tudo claro? Tá beleza, tá beleza. Põe o nome de vocês aí, por favor. Professor, Na questão anterior, eu caí na mesma dúvida que alguém comentou aí. Eu falei que era uma componente conexa pensando num subgrafo conexo. Aham. Aí depois eu Então vi foi que por boa. definição tem que ser maximal. É. professor, você poderia voltar só no slide, só para eu fazer uma anotação rapidinho? Aqui? Isso. Aham. Ah, obrigado. Já anotei, obrigado. Eu tô gravando, né? Tô. Já pensou? Não tô gravando? Tem que voltar tudo. Olha aí, se tiver algum dia que eu tiver começado, não tiver gravado, vocês me chamem a atenção aí. Põe pra gravar. Tá? Aí, botaram o nome aí? Botaram, né? Tá, então, mais definição, ó. Distância, excentricidade, diâmetro e centro, tá? Então, de novo, dado que eu já defini para vocês o que é um caminho, trilha, passeio, dá para eu definir essas coisas para vocês, né? De conexidade, também de distância. Que também são conceitos bem intuitivos, né? A distância de dois vértices, ou entre dois vértices, né? A distância entre dois vértices, U e V, é um número, né? E a gente denota esse número por isso aqui, D de UV, tá? Então, ó, muita atenção a isso, hein? Porque, claro, para quem já estudou grafos alguma vez na vida, tudo que eu estou falando aqui é muita repetição. Mas, para quem não estudou, é importante lembrar que são coisas diferentes, né? Ó, D de U é o grau de U, agora D de UV é a distância entre U e V, tá? Então, muita atenção a isso. Tem lugar que às vezes é interessante, por exemplo, se eu boto a distância de U, V,
Se eu estou considerando um subgrafo, H, ou dois grafos diferentes, e aí para deixar mais claro, a gente sempre põe um subíndice aqui. Então, por exemplo, eu quero saber a distância de entre U e V em G, porque às vezes você tem um H aparecendo, ou algum outro grafo ali aparecendo, então é para deixar claro onde você está querendo analisar a distância entre esse par de vértices, tá? Como aqui a gente está sempre o G, então eu não preciso pôr, que só tem um único gráfico que eu estou analisando, você não precisa pôr o subíndice aqui G, tá? Então, o que é a distância? Isso, o conceito é de geometria, né? É o conceito de geometria que a gente conhece, já a gente nem muda isso. É o tamanho do menor caminho entre U e V, certo? É o comprimento do menor caminho que tem ali entre os dois. A gente vai ver exemplos sobre isso, tá? Quando não há caminho entre U e V, ou seja, eles estão em componentes conexas distintas, a gente diz que a distância entre eles é infinito, né? Se a gente bota, é só para deixar claro que eles têm componentes conexas distintas, né? Aí você usa o símbolo aqui, então infinito aí, de distância entre os dois, tá? Beleza? Luiz, Oi. quando você fala tamanho, é quantidade de arestas. Isso. Tamanho é o número de arestas no comprimento, no caminho. Tá bom. Acho que falei meio rápido quando falei disso ali atrás, né? Isso, mas é isso aí. Tá? Tá. Beleza? Excentricidade de um vértice V é o valor da maior distância entre V e os demais vértices do grafo, tá? Então, como a gente calcula a excentricidade de um vértice? Basicamente você calcula a distância desse vértice para cada outro vértice do grafo. Então, você vai calcular a distância dele para todos os vértices do grafo e vai ter uma distância dele para cada vértice que tem ali. A excentricidade dele é o maior dos valores que você obteve nesse cálculo que você fez previamente, tá? Então, isso é a excentricidade do vértice, beleza? Por que é importante isso? Porque vai aparecer essa definição de diâmetro. O diâmetro de um grafo é o valor da maior excentricidade dos vértices de G. Então, uma vez que você calculou a excentricidade de todos os vértices do grafo, você vai ter algum valor que é o maior de todos ali. Ou seja, esse maior valor vai ser o valor da excentricidade de algum vértice, que é a distância dele para o vértice que está mais longe do grafo, no grafo ali. Então, esse valor aí é o diâmetro do grafo, tá? Repara que o diâmetro é um número, tá? O diâmetro é um valor, beleza? De novo, vai ter um exemplo aí, se não tiver claro na definição aqui, que talvez ajude a gente ver essas coisas. Mas, tá? Então, calculou a excentricidade de todos os vértices, você tem valores associados a cada vértice, certo? E aí, qual é o maior dos valores aí? Esse é o diâmetro do grafo, tá? E por outro lado, você tem o centro. O centro do grafo não é mais um valor, mas é um conjunto. É um conjunto dos vértices que tem o menor excentricidade, que tem a menor excentricidade do grafo, tá? Então você tem vértices com suas excentricidades. Excentricidade é o maior valor das distâncias, né? É a maior distância que tem do vértice para qualquer outro do grafo ali. E, de novo, eu estou voltando atrás aqui agora, né? Falei de centro, aí puxei diâmetro, estou puxando excentricidade e distância. Repara que distância é o menor caminho sempre, tá? Então, de U a V, a distância é o menor caminho sempre. Você pode ter caminhos que não são os menores, e isso não vai ser considerado na distância. Aqui, por exemplo, vamos ver esse gráfico. Qual é a distância de A para F?
Entre A e F, né? Qual é a distância entre A e F? A e F. 2. 2. 2. Apesar de haver um caminho maior, né? Existe caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vindo para o H, para o G, para o B, para o F. Existe esse caminho. Existe um caminho maiorzão até. Ó. Poderia vir para cá, A, H, G, B, C, E, F. Sei lá quanto deu isso. Quanto deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu grandão esse caminho aqui, mas não é a distância. A distância é 2. É A, B, F. Tá? Bom, a gente pode tentar fazer esse exemplo aqui, eu acho que dá tempo legal, depois disso já entra na caracterização de bipartido. Como é que a gente calcula, então? Vamos tentar calcular aqui, ó, as distâncias, excentricidade, diâmetro e centro, só para ver se está claro para todo mundo. Vamos fazer? Sim. Como é que a gente faz? Dá um início aí, um pontapé inicial. A gente tem que calcular o quê? As distâncias, certo? Então, a gente precisa calcular as distâncias entre todos os pares de vértices. E aí, uma coisa que é interessante vocês fazerem é montar uma matriz de distâncias. Pô, mas tem vértice pra caramba, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A matriz 8 por 8. Esse é o maior espaço que eu tenho aqui. Será que dá? Vou botar 8 linhas aqui, 8 colunas aqui? Deve dar, né? Então, A, só que a letra tem que diminuir. Está chegando bem? Sim, sim. Professor, Oi? de A para A a gente considera que é caminho também? É isso. Aí é tamanho 0, né? Ah, sim. B. Como está na matriz, né? Você tem que pôr. Você vai pôr todos os vértices, né? Em particular, e vai ter a relação dele para ele mesmo. C. D. E. F. Eu vou até onde? Até o H? F, G. Isso, então agora. H. Ah, posso tirar essa linha aqui, né? Bom. Isso aqui é uma matriz que vai calcular as distâncias. Que vai ter as distâncias, né? Ah, sou burro, né? Podendo vir para cá mais rápido, né? Estou copiando só por causa de uma letra. Dá para fazer uma caixa só e colocar espacinho, né? Dá, né? Ih, pulei. Caramba, depois o E, o F, né? Pô, você me atrapalhou, hein, Luiz? Foi mal, foi mal. Caraca. É brincadeira. G. H. Beleza. Então, isso aqui é uma matriz que vai ter as distâncias, né? A distância de A para A é 0. A distância de A para B é 1. Aqui, ó, A vizinho a B. A distância de A para C é 2. 1, 2. Certo? De A para D é 1, 2, 3. A distância de A para E, 1, 2, 3. A distância de A para F, 2.
Beleza, gente? Beleza. De A para G, 2. De A para H, 1. Tá? Repara que aqui ela vai ter que propriedade, essa matriz? Simétrico. Vai ser simétrica porque a distância de A para B, de U para V, é igual à distância de V para U, né? Então, poderia até pular aqui, né? Só fazer ela de modo... Vamos fazer ela inteira. Considerando só um lado da matriz, né? Então, vamos fazer ela inteira. Aí, beleza. De B para B é 0. De B para C é quanto? Me fala aí. É 1, né? 1. De B para D... 2. 2. De B para E... 2. 2. De B para F... 1. De B para G... 1 e depois 2. Não, 1 e 1. Desculpa. B para H é 1. B para H é 1. Isso. Então... Com essa matriz aqui, vocês concordam que a gente já tem todas as informações que a gente precisa para ter centricidade, ter centro e diâmetro? Está claro para vocês que com isso aqui a gente consegue obter tudo que a gente quer aqui? Sim. Uhum. C para D, 1. Vai dar 1, 2, 2. C para D, 1. C para E, 1. C para E é 1. C para E é 1, né? Já posso botando aqui do lado, né? Mais rápido, talvez. C para F, 1. é tudo 1, depois não, né? Depois é 2 e 2. Tá. Sua nota mental é para o próximo período eu botar um gráfico menor. E pronto, D para E. 2. D para F. 2 também. 3 e 3. Ah, obrigado. 3. 3. E 3. E para F. 3 e 4. Não, 3 e 3. 1, 3 e 3. E 3. F. Deixa eu botar logo aqui o G. O H. Tá, aí F para o G. 2 e 2. 2 para G. 2 e 2. Tá. E o G para H. Certo? Pô, finalmente. Caraca, agora tá tudo torto, mas dá para entender, né? Sim. Deu na matriz simétrica, né? Exato, dá uma matriz simétrica e tal. Eu só quis pôr para ficar mais completinho e ficar claro para o cálculo da excentricidade e tudo mais.
Beleza. O que a gente faz aqui agora? A gente já tem a distância de todos os pares. Qual é a excentricidade aí dos vértices? Bom, o que a gente tem que olhar? Olhar a coluna, né? Qual é a excentricidade do A? É 3. Então, a excentricidade... Vou escrever. A excentricidade do A é 3. A excentricidade do B? Qual é? 2. 2. A excentricidade do H? 3. Do A, 3. Do H, 3. A excentricidade do G? 3 Também também. 3. 3 também. Do F? 2. 2. Do C? Do C é 2. É 2? É, né? 2. Isso. Do E, 3. Do D, 3. Beleza? Então, a gente já tem aqui todas as excentricidades dos vértices, que foi basicamente a gente olhar a coluna dele, porque na coluna a gente tem a distância dele para todos os outros, e com isso ver qual é o maior, o de maior valor. Isso é excentricidade. Beleza. Agora o diâmetro do grafo, então, quanto vale? 3, né? O diâmetro do grafo é 3. E o centro do grafo? O conjunto C e F. C, Conjunto BCF, né? BCF. B, C, F. Aqui o Perfeito. centro é o que tem a menor excentricidade, né, no caso. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Beleza? Então, pô, eu acho que está bem claro isso aqui agora, né? A gente perdeu um tempinho fazendo, mas ficou bonitinho, não ficou? Gostaram? Legal? Sim, ficou muito mais claro. Tá bom. Então, beleza. A gente já consegue entender bem essas definições aí. Bom, aí outros tipos de grafos, né? A gente diz, então, que o grafo é um ciclo. No caso, o que eu falei antes foi um ciclo num grafo, né? Mas o grafo todo já pode ser um ciclo, né? Então, a gente diz que o grafo é um ciclo de tamanho n. A gente denota por C subíndice n, onde n é um número de vértices, e só faz sentido, né, para o n maior ou igual que 3, se G é um único ciclo, tá? Então, esses são exemplos de ciclos. Esse aqui é um C4, esse aqui é um C5, tá? Repara que n tem que ser pelo menos 3, né, porque você não tem ciclo com 2 vértices, nesse nosso conceito de grafos simples, tá? Beleza? Quando a gente estiver falando de multigrafo, aí vai existir, mas ainda não está aparecendo isso aqui, tá bom? O caminho, o grafo caminho, a gente denota por Pn e o tamanho dele... Por que está isso aqui? Está aparecendo para vocês? Não, né? Abriu uma caixinha aqui, ó. Não, aqui não. Visualizador doido. Abriu uma caixinha tipo de dicionário. Enfim, o grafo caminho, a gente denota por Pn, n é o número de vértices, então o tamanho do caminho vai ser n menos 1, tá? É o grafo que consiste por um único caminho com n vértices. O tamanho do caminho é o número de arestas. Tem lugar que define o tamanho do caminho como o número de vértices, mas não é esse o nosso caso, tá? O tamanho do caminho é o número de arestas que tem no caminho ali. O grafo caminho é o grafo que o tamanho todo dele já é o grafo que ele todo já é um caminho, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um P3, isso aqui é um exemplo de um P4, tá? Ciclo, caminho, são grafos importantes demais também, tá? Eles aparecem em muitos contextos aí, em muitos problemas de grafos que a gente trabalha, considera ciclo, considera caminho, considera grafos que não têm caminho induzido, de tamanho, algum valor específico. Então, por exemplo, existe a classe dos cografos. Os cografos são os grafos que não têm P4 induzido, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um P4. Esse aqui é um exemplo de um cografo, tá? É o exemplo de um grafo que não tem nenhum P4 induzido aqui. Tá claro isso aqui, que não tem nenhum P4 induzido?
P4 é um caminho de tamanho 4. Induzido significa que a cada 4 vértices aqui, se ele faz um... Você teria que ter um P4 aparecendo ali. Mas se você toma os 4 vértices, esse, isso aqui não forma um P4. Porque não pode, tem que ser um caminho. Isso aqui não é um caminho, é um ciclo. Agora isso aqui, 1, 2, 3, 4. Isso aqui já tem um P4 induzido, certo? Esse vértice aqui, esse daqui, forma um P4 induzido. Então, ele tem um P4 induzido dentro dele aqui, tá? Eu estou falando agora de cografo e tal, é só por curiosidade, não tem nada no conteúdo sobre isso não, tá? Pelo menos não tem nada aqui. A não ser que se eu pôr alguma questão sobre isso, eu vou definir direitinho para vocês no enunciado, tá? Mas tá beleza? Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, beleza. Pode falar. A definição de gráfico ciclo é se ele for um polígono, né? Então, aí você tem que definir o que é um polígono. Que é a definição parecida com a do grafo ciclo. Então, aí você tem que definir o que é um polígono de fato aqui para ter essa equivalência, mas sim. Beleza? Aí, ok. Com isso, de fato, agora sim a gente consegue caracterizar os grafos bipartidos, né? Porque, olha só, qual é o problema que a gente tem aqui agora? Eu te dou um grafo e eu pergunto, e aí, esse grafo é bipartido? Quando eu defini para vocês no início o que é um grafo bipartido, eu já dei para vocês a bipartição, certo? Eu já dei um grafo que era bipartido, inclusive com a bipartição determinada. Mas não é isso que acontece, né? Por exemplo, esse grafo aqui, ele é bipartido? É um grafo genérico. É claro que eu peguei um grafo bem simples, né? Mas a gente tem que entender, olhando para o grafo, saber se ele satisfaz a propriedade de ser bipartido ou não. Ou seja, se ele admite uma bipartição ou não. Ou seja, se existe uma maneira de você separar em 2 conjuntos disjuntos, em que a união dê todo o conjunto de vértices e que não haja arestas entre vértices de uma mesma parte. Certo? Então, esse grafo aqui, ele é bipartido? Sim. Qual é o certificado para o sim aqui, né? O que garante ele ser bipartido? Eu não provei nada não, só peguei aqui para esse exemplo mesmo. Se eu pegar o B bem. e o D, botar de um Isso é certificado. Então, você poderia ter numa parte os vértices B e D, numa outra parte os vértices A e C, certo? Com isso, você repara que não tem aresta entre B e D e não tem aresta entre A e C. Então, beleza. Você criou uma bipartição. Beleza, gente? Agora, esse grafo aqui, ele é bipartido? Acho que não tem como. Eu acho que não. Acho que não. O que a gente tem que olhar para ver se é bipartido? Por enquanto, eu não falei nada como é a caracterização. Mas, a princípio, é o que vocês estão fazendo aí. É olhando, vendo se dá para separar em 2 partes, certo? Então, aqui foi fácil, né? Botou o B e D de um lado e C e A do outro. Agora aqui, o que a gente tem? B, pega um vértice qualquer, né? Dado que ele é bem simétrico aqui, ele é bem regular, né? Então, você bota o B em um lado. Se você botar o B de um lado, necessariamente os vizinhos do B não podem ficar do mesmo lado. Então, necessariamente, tanto o A quanto o E tem que ir para o outro lado. Então, vamos supor que eu vou usar cores aqui. Uma partezinha aqui, ficou o B. E aí, para os seus vizinhos, tem que ir para o outro lado. E não. Então, o E e o A necessariamente tem que ir para o outro lado, porque são vizinhos ao B. Certo? Com isso, se você for olhar, por exemplo, o A, o cara que é vizinho ao A não pode estar do mesmo lado que o A.
Então, ele tem que necessariamente ir para o outro lado, dado que você está, a princípio, tentando montar uma bipartição. Certo? Então, ele não pode ir para o A porque ele é vizinho ao A, então ele tem que ir para outra parte, que é a partezinha azul. Aí você tem que olhar o que falta, que é esse cara. Só que esse cara daqui, ele não pode receber o azul porque ele é vizinho ao azul. Ele não pode receber um verde porque ele é vizinho ao verde. Então, isso aqui torna inviável esse grafo ser bipartido. Certo? Então, a gente está aqui meio que tentando assumir que ele seja bipartido e, de fato, garantindo coisas e chegar num buraco aqui no final. Então, é um exemplo, é um argumento que diz que isso aqui não é um gráfico bipartido. Tá, eu peguei 2 exemplos bem pequenos, né, e bem simples de você olhar e fazendo uma análise de casos aqui, igual que eu fiz. Repara que eu botei esse B no azul, foi sem perda de generalidade. Isso aqui é um conceito que aparece direto, né? Você poderia pôr o verde dele, tanto faz. Isso não é o que vai fazer a importância da relevância em você ter que analisar outros casos, não precisa. Basta você considerar isso aqui, você já consegue garantir que não é bipartido. De modo geral, a gente consegue caracterizar os gráficos bipartidos. O que isso quer dizer? Eu dou um gráfico para vocês, vocês não precisam ficar tratando esses diversos casos, essas diversas análises de casos em consideração a eventuais partes em que o vértice possa estar, certo? Que é justamente vai vir a seguir. Então, esse resultado aqui, ele é um resultado que vai ajudar muito a gente em economia de tempo de processamento do computador quando a gente for querer identificar um gráfico bipartido, por exemplo. Se você quisesse pensar, tá, te dei um gráfico, a resposta é saber se é bipartido ou não. Eu poderia fazer o quê? Tentar isso aqui, diversos casos, força bruta. Bota o B de um lado, seus vizinhos, vai para o outro. Agora tem alguém que dá problema? Agora tenta outro caso. Vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Até não acabar mais. Até não acabar mais, tá errado, né? Até acabar, né? Você vai rodando até acabar os casos. Certo? É fazer uma força bruta. Sendo que existe a caracterização que você consegue fazer isso de modo muito mais rápido. Tá? Então, o grafo é bipartido, se somente se, repara que isso aqui é uma condição que ela é necessária e suficiente ao mesmo tempo. Ela é verdadeira tanto se o grafo é bipartido, então ele tem que satisfazer essa propriedade, quanto para o outro lado. O outro lado se o grafo satisfaz essa propriedade, então ele é bipartido. E a propriedade esse gráfico não possui ciclo ímpar. Tá? Então, para a gente saber se um grafo é bipartido, basta você olhar os ciclos desse grafo. Se existe ciclo ímpar, esse grafo não é bipartido. Tá? Isso é uma condição, de novo, que é necessária e suficiente. Então, você analisar os ciclos ímpares que, caso existam no grafo, ele já vai te dar a resposta se o grafo é bipartido ou não. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai provar agora. Eu tenho um pouco mais de meia hora, eu acho que dá tempo de boa para provar isso daqui. Apesar de serem vários detalhes, dá para provar isso aqui tranquilo com vocês. Primeiro, tá claro isso daqui? Então, aqui, por exemplo, só antes da gente entrar na demonstração de fato, eu sei que esse grafo aqui é bipartido. Claro que a gente encontrou aqui a bipartição, né? Mas nem precisava. Bastava olhar aqui que não tem um ciclo ímpar nele aqui. Diferentemente daqui, que é de fato até um ciclo ímpar, né? Se ele é um ciclo ímpar, então ele também tem um ciclo ímpar, né? Que é o seu próprio grafo. Então ele não é bipartido porque ele tem um ciclo ímpar ali, tá? Isso daqui é um gráfico bipartido? Os caminhos aqui, esse P3 é um gráfico bipartido? P3, P4? Sim. Sim, porque não tem ciclo ímpar, né? Não tem ciclo, né? Então, em particular, também não tem um ciclo ímpar, né? Então, ele é bipartido, e de fato, a bipartição a gente consegue encontrar, né? Então, você bota esse cara de uma parte, esse cara e esse numa outra. E a mesma coisa aqui, né? Bota esse numa parte, esse na outra, esse na outra, esse na outra, né? Você vai ter encontrado a bipartição bem simples aqui. Esse gráfico aqui é bipartido? Não. Não. Isso aí, porque tem o ciclo ímpar, né? Esse ciclo ímpar aqui, o triângulo aqui, certo? Então, beleza. Então, acho que vocês já entenderam o enunciado, né? Então, vamos partir para a demonstração.
repara que é um se somente se. Uma demonstração que é se somente se, ela tem os dois lados, né? Então, só recapitulando um pouquinho sobre esses conceitos lógicos, né? Eu posso reescrever ou expressar logicamente, né, por um P bi implica em Q, né? Um P bi implica em Q significa que ocorrem duas coisas. Ocorre tanto que P implica em Q, é uma coisa que tem que ser provada, e Q implica em P. Então, são as duas coisas que você tem que provar. Isso daqui é equivalente a isso daqui, tá? Então, primeiro você tem que provar, aí você escolhe o lado, né? Que se um grafo é bipartido, então ele não tem ciclo par, é um lado, é esse lado aqui. E depois você tem que provar outro lado, que é se o grafo não tem ciclo... Eu falei ciclo par? Acho que eu falei ciclo par, hein? Ou eu falei ciclo ímpar? Falou, par. Tá vendo? Ó, me conserta aí, pô. Então, ó, se o grafo é bipartido, então ele não tem ciclo ímpar, é esse lado da implicação aqui, e você tem que provar que se o grafo não tem ciclo ímpar, então ele é bipartido, tá? Então, é isso que é uma bimplicação, tem que ter os dois lados da demonstração. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, primeiro vamos para a ida, né? É uma coisa que a gente chama de ida e volta, né? Aqui, tá vendo? Eu estou chamando de ida, eu ponho essa setinha daqui. Então, se eu estou pondo essa setinha aqui, é que eu quero provar se o grafo é bipartido, então ele não tem ciclo ímpar. Não possui nenhum ciclo ímpar ali com subgrafo, tá? Como é que a gente prova isso? Vamos lá. Ó, a hipótese é que ele seja bipartido, tá? Então, ó, seja G um grafo bipartido e a x e y seja bipartição, tá? Além disso, tudo bem? Então, ele é um grafo bipartido nesse lado aqui, a gente está sabendo que é bipartido, então, ele tem essa bipartição x e y. E agora, pega um ciclo arbitrário desse grafo aí. A gente tem que concluir que isso aqui não é um ciclo ímpar, tá? É isso que a gente tem que garantir aqui. Mas, concordam com esse primeiro passo aqui? Que tá ok que eu estou fazendo? É uma demonstração direta, tá? Eu estou pegando a bipartição que existe, porque ele é um grafo bipartido, então ele possui essa bipartição, e eu quero chegar a alguma conclusão em relação a esse ciclo aqui, tá? Aí, beleza. Então, se existe um ciclo, né, toma esse ciclo, e é ele que a gente vai analisar agora, tá? Então, você supõe, sem perda de generalidade, que esse primeiro vértice que você tomou, ele vai para o seu conjunto X. Tá? Que é muito similar ao que eu fiz no exemplo aqui. Eu até falei isso, sem perda de generalidade. Lembra o que eu falei? Esse vértice B que eu tomei aqui, bota ele no azul. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui. Mas aqui a gente sabe que o grafo é bipartido. Tá? Então, você bota o V0 no X, no seu conjunto X. Tá? Botar, o que eu estou dizendo é o seguinte, G é bipartido. X e Y são as bipartições que existem, tá? E aí você está meio que colocando, ó, pega o V1 e o V0 e bota para o X. E vamos continuar com isso, tá? De novo, foi sem perda de generalidade. Você poderia supor, botar em Y se quisesse, tá? Então, a gente colocou ele em X. O que isso implica? O que implicava naquele exemplo lá? É que necessariamente seus vizinhos tinham que ir para o outro, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Como V0, V1 é uma aresta de G, e G é bipartido, então o V1 ele tem que ir para onde? Só pode ir para o Y. Concorda? Eu estou pegando um ciclo lá genérico que tem naquele grafo bipartido, e você está vendo para quais partes os vértices vão. Certo? Então, V0 foi para o X, necessariamente V1 tem que ir para o Y. O que isso quer dizer? Da mesma forma, para o V2, como o V1 e o V2 é uma aresta, então o V2 ele tem que ir para o X. Beleza? Tá? Uhum. O que isso aqui está implicando para a gente? Ó, de um modo geral, a gente está sempre alternando, né? Um vértice vai para o X, o seu vizinho vai para o Y.
um vértice vai para o X, o seu vizinho vai para o Y. De modo genérico, é isso aqui que a gente tem, ó. V2i, ou seja, o número ele é par ou é ímpar, né? Então, o índice aqui ou vai ser par ou vai ser ímpar. Os índices pares vão para o X, os índices ímpares vão para o Y, certo? Aqui, ó, o V0 foi para o X, V1 foi para o Y, V2 vai para o X, V3 vai para o Y. E assim por diante, certo? Tá claro até aqui? Sim, tranquilo. Tranquilo. Tá. Então, é isso que está escrito aqui, né? Colocamos o X, o X... Oh, tá errado, né? X0, né? É V0. O V0 em X. E como existe a aresta VK, V0, o VK ele tem que ir para o Y, certo? Porque o V0 está em X. Olhando lá para o final, né? Então, os pares vão para o X, os ímpares vão para o Y. Repara que o V0 é o mesmo V0 que começa e acaba, né? V0 eu coloquei em X, né? O V1 foi para Y. E da mesma forma, como o V0 já está em X, a aresta que tem de VK para ele implica que o VK vá para Y. Beleza? Beleza. Tá. Então, isso quer dizer que necessariamente o K tem que ser ímpar. Certo? Porque aqui, ó, justamente o índice dele, ó, o índice dele aqui é ímpar, o VK é ímpar. Certo? Tem quantos vértices aqui? Aqui, ó, porque o K é ímpar, para algum I. Isso quer dizer, então, que o tamanho do ciclo é K mais 1, porque repara que faz de 0 até K. Certo? É de 0 até K. O K é ímpar. Então, você tem do 1 até o K, isso é uma quantidade ímpar, mais 1 colocando o V0, então virou par. Então, o tamanho do ciclo é K mais 1, que é par. Certo? Então, acabou o lado aí. Então, um detalhe que eu tenho que ajeitar é que isso daqui é V. Fala aí, Luiz, você ia falar. V0. Não X0, né? V0. Fala, Luiz. Não, eu ia falar o... Eu ia responder que estava acompanhando. Ah, tá. Legal. Beleza? Tá claro para todo mundo? Beleza. Então, isso aqui foi uma redundância bastante até, né? Porque eu poderia encurtar isso aqui em pouquíssimas linhas, né? Em dizer que o V0, ele foi para o X, o V1 vai para o Y, né? Então, isso foi só para deixar mais claro para vocês. Mas eu poderia ter começado aqui dizendo assim, o V2i vai para o X, o V2i mais 1 vai para o Y. Em particular, então, o V0 foi para o X, porque ele satisfaz a propriedade de ser par o zero. Então, como o V0 aqui está terminando o ciclo, o anterior dele é ímpar. Então, esse cara, valor K, é ímpar. O tamanho disso daqui é K mais 1. O tamanho disso aqui, né? O comprimento desse ciclo aqui é K mais 1, porque é de V0 até VK. Então, como o K é ímpar, o K mais 1 é par. Então, pronto, acabou aqui o argumento. Beleza? Legal? Tá claro? Então, esse lado aqui, a gente mostrou o quê? Se G é bipartido, G não possui ciclo ímpar. Porque o que a gente provou aqui é se G é bipartido e G possui um ciclo, então o tamanho desse ciclo necessariamente é par. Certo? Então ele não possui ciclo ímpar. Tá claro? Beleza. Show. Vamos para a volta agora. Tá? Então, a volta, antes foi a ida, né? Agora é a volta. A seta é ao contrário, né? Então, é aquilo que eu coloquei aqui desenhado atrás, né? A gente mostrou esse lado, agora a gente tem que mostrar esse lado. A nossa hipótese, então, é que G não possui ciclo ímpar.
Essa é a nossa hipótese. E aí, a gente tem que concluir que G é bipartido. Ou seja, existe essa bipartição daí, tá? Sempre demonstração de si, somente si, tem um lado que é mais imediato e tem um lado que demanda um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, é o seguinte, aqui o que a gente faz, ó. Primeiro a gente está assumindo que G seja conexo, tá? Se G não fosse conexo, a gente poderia analisar cada componente conexa aí separadamente, tá? E aí, para cada componente conexa separadamente, o resultado vai se manter, não vai alterar, tá bom? Beleza? Então, isso aqui é uma primeira hipótese, é a primeira consideração que a gente está fazendo, que analisar esse caso em particular garante que o caso mais geral também seja verdadeiro. O caso mais particular, nesse caso, é que G seja conexo, tá? Então, beleza. Como G é conexo, e a gente vai supor também, né, de novo, só para recapitular, que G não tem ciclos ímpares, certo? Pega um vértice arbitrário desse grafo aí. Pega esse vértice U. Tá? Qualquer vértice que tem aí. A única hipótese que você tem é que o G não possui ciclos ímpares, tá? E G é conexo. Então é isso aí. Você escolhe um vértice qualquer, U, e você vai criar dois conjuntos em relação ao U. Dois conjuntos de vértices em relação ao U. Você vai ter os vértices em que estão a distância par de U, e você vai chamar de X, esse conjunto, e os vértices que estão à distância ímpar de U, você vai chamar de Y, esse conjunto. Beleza? Então, é o que está escrito aqui. Como G é conexo, definimos uma partição dos vértices de G em relação à distância entre U e os demais vértices de V pela seguinte associação. Então, o que você faz? Você tem um grafo lá que não tem ciclo ímpar nele. Escolhe um vértice qualquer. Aí você obtém a distância desse vértice para todos os outros do grafo. Obteve? Aqueles vértices que estão à distância par, você bota no conjunto X. Aqueles que estão à distância ímpar de U, você bota no conjunto Y. Concorda que isso aqui define uma partição dos vértices? Porque para qualquer vértice, você tem aqueles que estão à distância par e tem os que estão à distância ímpar. Você não tem um vértice que está à distância par e ímpar ao mesmo tempo, e você também não tem um vértice que não esteja a uma distância nem par nem ímpar ao mesmo tempo, porque você tem um grafo conexo. Se você tivesse um grafo desconexo, aí você poderia talvez ter, mas tem um cara lá que está na outra componente conexa. Então, por isso que a gente se restringiu aos grafos conexos. Tá? Aham. Então, X e Y define para a gente, de fato, uma partição. Beleza. Tá claro com isso? O que falta... Quer falar, Arnaldo? Você vai falar que tá ok. Beleza. O que falta é o quê? Que uma partição a gente já tem. O que falta agora? Repara, o que eu tinha que G não tinha ciclo ímpar. Eu quero concluir que G é bipartido. Então, o que eu tenho que ter de conclusão é alguma propriedade que satisfaça a minha definição de ser bipartido. Qual é a definição de bipartido? É que eu tenho essa partição em dois conjuntos de vértices e o que tem que ter nessa partição? Em relação às arestas? Tem aresta do mesmo conjunto. Isso aí. Não, isso que o ciclo não pode ser ímpar é o que a gente já tem, Anderson. A gente já tem, por hipótese, que não tem ciclo ímpar. Isso a gente já tem em mãos. A gente quer agora obter a bipartição, dado que o grafo não tem ciclo ímpar. Então, a gente tem um grafo sem ciclo ímpar. A gente está separando os vértices. Repara que aqui foi uma maneira que eu encontrei de separar os vértices. Separei naqueles que têm distância par e naqueles que têm distância ímpar. Então, isso, de fato, dá uma partição dos vértices. Mas,
para ter um grafo bipartido, é que não pode ter arestas entre vértices de uma mesma parte. Então, o que falta garantir aí é que x e y, de fato, formam uma bipartição do conjunto de vértices de V. Em outras palavras, isso é a mesma coisa que dizer que não há arestas entre vértices de uma mesma parte. Então, se você tem dois vértices que estão nesse conjunto X, eles não têm aresta entre eles. Da mesma forma aqui. Tá? É isso que falta a gente provar. Entenderam? O que falta provar? Que é o que vai ser no próximo slide. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Sim, sim. Beleza, então vamos continuar. Bom, então, ó, seria até bom eu fazer um desenho. Eu vou fazer um desenho. Mas, ó, pega dois vértices V e W que estão em X. Isso aqui é V. Isso aqui é W. Os dois estão em X. Tá? Eu fiz X de amarelo, né? Eu vou mudar a cor aqui. Só para não confundir. Ah, era só mudar a cor, né? Eu sou meio excluído digital, gente. Foi mal aí. Amarelo. Amarelo. Então, ó, pega dois vértices aí, nesse caso X e Y, que estão em X. V e W, perdão, V e W, que estão em X, tá? A distância de U para V é par, porque é o que satisfaz a minha definição, né? A distância de U para vértice que está em X é sempre par, certo? Beleza? Também a distância de U para W é par. Beleza? Então, você tem aqui U, e você tem aqui um caminho que vai de U até V, e você tem um caminho que vai de U até W. Esse comprimento aqui é par, esse comprimento aqui é par. É isso que eu estou falando aqui, beleza? Certo? Bom, Sim. tá. Considera P um caminho de menor comprimento de U até V e Q o comprimento de menor caminho de U até W. Repara no seguinte, a gente quer argumentar o que no final das contas? Tá vendo que tem V e W que estão na mesma parte X? Foram dois vértices arbitrários na mesma parte X que eu tomei, certo? Então, você tinha aqui aquela partição que você obteve lá, X e Y, esse daqui é o seu conjunto X, e você tomou dois vértices arbitrários V e W ali, em X. A gente quer chegar à conclusão aqui que não pode ter aresta de V para W. É essa a conclusão que a gente quer chegar. Tá? Estão comigo? Sim. Então tá. Essa é a conclusão que a gente quer chegar. Então, esse daqui, P, é o caminho de menor comprimento de U até V, e Q é o caminho de menor comprimento de U até W. Tá? Então, isso é o que eu falei a seguir ali. Ó, P é o caminho de menor comprimento de U até V, Q é o caminho é um caminho, né? Claro que posso ter mais de um menor caminho, tá? É um menor caminho de U até W, tá?
A gente considera U' o último vértice comum que pertence tanto a P quanto a Q. Eventualmente pode ser o próprio U. Tá? Então, vou colar aqui só para deixar claro. Repara no seguinte. Existe um caminho que vai de U até V. Eu sei que o tamanho disso daqui é par. O tamanho desse caminho P. Existe um menor caminho que vai de U até W. Certo? Sei que esse tamanho também é par. Vocês concordam que eu posso ter nesse caminho e nesse caminho algum vértice que seja comum? Então, por exemplo, saí do U, fui para um vértice para cá, para chegar nesse caminho aqui, mas esse vértice também pertence ao menor caminho que vai até W. Então, na verdade, seria... Vou fazer com uma outra cor, só para fazer de rosa. Vocês concordam que de U para W eu poderia tomar um caminho para cá, mas o menor caminho cruzou algum vértice aqui comum, e aí eu venho daqui para cá? Você diz que pode ser ou que necessariamente tem? Pode ser. Necessariamente tem, na verdade, porque eu posso ter o próprio U, sendo esse último vértice que está comum aos dois caminhos. Do U, eu vou para o W, do U, eu vou para o V. Então, existe um menor caminho que de U vai para V, existe um menor caminho que de U vai para W. Existe algum vértice comum nos dois caminhos? Sim, o U é um exemplo. U é o exemplo de um vértice que está no caminho que vai de U até V, que vai de U até W. É um exemplo. Mas pode ser que exista outro. O U' é esse último no caminho de U até V, que também está no caminho de U até W. Então, eu sei que U é um vértice comum aos dois caminhos, mas pode ser que exista algum outro, algum U' aqui. Você saiu de U, percorreu um caminho para ir até V, saiu de U, pegou um caminho, menor caminho para ir até W. Pode ser que haja algum vértice comum nesse meio do caminho aí. Eu sei que V é diferente de W. Então, necessariamente, vai haver algum vértice que seja o último vértice comum aos dois caminhos P e Q. Esse é o U' que eu estou chamando aqui. Que, de novo, eventualmente, pode ser que não haja esse U' aqui no meio, e seja o próprio U. Ou seja, todo o caminho em amarelo é distinto de todo o caminho em roxo aqui. Pode ser que seja isso. Mas aí, nesse caso, é o próprio U, que vai satisfazer essa propriedade de ser o último vértice no caminho de P e Q, comum. Entenderam o que eu falei? Sim. Aí, se for o U, não vale, né, a propriedade. Não, vale. Tudo bem, vale. É o próprio U. É o próprio U. Eu tô falando desse U' por quê? Falando de modo um pouquinho informal aqui, o que eu quero garantir. Lembra que eu quero garantir que não existe aresta VW. Eu quero garantir que essa aresta VW não existe. Tá? Eu vou conseguir garantir isso quando eu conseguir dizer que isso daqui formou um ciclo ímpar. E aí eu vou ter que não tem, então, essa aresta. Porque o grafo não tem ciclo ímpar. Para eu garantir que isso daqui seja um ciclo, quando eu estiver assumindo que talvez haja aresta VW, é porque tem que ter um vértice comum aqui, que no caso aqui é o U', mas poderia ser o próprio U, caso não houvesse esse U'. Tá? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Entenderam esse U'? Quem é esse U'? Nesse ponto eu só quero isso. Sim. Existe o menor caminho de U até V, existe o menor caminho de U até W. Existe. Esse menor caminho de U até V é P, esse menor caminho de U até W é Q. Nesses dois menores caminhos, tem um vértice em comum. Eventualmente, é o U. O U é um vértice que está em comum aos dois caminhos. Com certeza é. Mas pode ser que haja outro. Esse U' é o último do menor caminho. Então, você saiu de U, veio para cá. Saiu de U, veio para cá. Qual foi o último vértice comum aos dois caminhos? Esse é o U'. Tá?
Então, olha só, como P e Q são menores caminhos, então o caminho de U até U' e de U, tanto por P quanto por Q, possui o mesmo tamanho. Concordam com isso? Repara que P e Q são menores caminhos. São os caminhos de menor tamanho. Tá? Eu sei que o comprimento de U até V é par e o comprimento de U até W é par. P é menor caminho, Q é menor caminho. Existe esse U' aqui, que é comum. Tá? Então, o tamanho desse caminho que me veio de U até U', tanto por P quanto por Q, possui o mesmo tamanho. Pode ser que de U até U' no caminho P, eu tenha usado vértices distintos do que eu usei de U até U' vindo por Q, usando no caminho Q. Mas fato é que houve essas duas formas de eu chegar de U até U'. Uma foi usando os amarelos, outra foi usando os roxos. Mas o que eu estou querendo garantir aqui, o que eu sei, que eu posso garantir, é que o tamanho desse caminho de U até U' é igual, tanto por P quanto por Q. Por quê? Se não for igual, é porque um é diferente do outro. E pela tricotomia que existe aí dos inteiros, eu sei que um é menor do que o outro, se os dois não são iguais. Sempre que você pegue dois números, ou eles são iguais, ou um é maior do que o outro. Pô, se um é maior do que o outro, é porque tem um que não está sendo o melhor jeito de você chegar ali. E se você, então, quer dizer que isso aqui não seja o menor caminho. Entendeu? Então, como P e Q são menores caminhos, de U até V e, respectivamente, de U até W, então o caminho de U até U', tanto por P quanto por Q, é igual o tamanho. Entendeu? Entendi, professor. Sim. Legal? Sim, agora entendi. Então, beleza, a gente sabe isso. Agora, e daí? Você pode perguntar, e daí? O que que isso vai implicar? Eu vou copiar tudo de novo. Será que eu consigo selecionar? Não consigo. Fechado. Ó, eu tenho uma mesa digitalizadora aqui, mas ainda não usei ela direito. Eu tenho que dar um jeito nisso, né? Ajuda bastante. Pô, o professor Yuri, o Yuri tem usado, tem ficado legal. Pois é, eu tenho que instalar, porque esse computador aqui, ele tá um pouco de paliativo aí. Eu vou... A sua mesa é qual? A marca? A marca? É o modelo, sei lá. Ah, o Alcon, o Acon. Esse aqui, ó. Ah, eu tenho uma também, é bem tranquilo. E a minha é igual. É boa, bem né? tranquilo de instalar. Eu sei. Mas aí Fala. vocês botam no Windows ou no Linux? Ou Esse Mac? aqui é Mac. Aí eu tenho que abrir o site que eu usei, até esse período passado vocês usei, né, teoria da computação. Enfim, mas eu vou dar um jeito nisso. Vai ficar mais rápido. Então, qual é a consequência disso? Tá, vamos voltar aqui. A consequência disso é o seguinte, a gente entendeu, né, que o tamanho de o caminho que tinha de U até o W, até o linha, era igual tanto no amarelo quanto no verde, no roxo. Ou seja, nos dois caminhos dá o mesmo tamanho. Então, a consequência disso é que o caminho em P de U' até V tem a mesma paridade do tamanho de U' até W. Concordam com isso? Porque eu sei que o tamanho do caminho de U até V é par. É par esse tamanho. E da mesma forma, o tamanho do caminho de U até W é par. Então, o tamanho de U até V é par. O tamanho de U até W é par. O tamanho, vocês estão entendendo, né? O tamanho de P e o tamanho de Q, né? O tamanho de P é par, o tamanho de Q é par. O tamanho do caminho de U até U' é igual no amarelo e no roxo.
esse pedacinho aqui amarelo tem mesmo tamanho desse pedacinho aqui roxo. Então, esse pedacinho que falta do linha até V tem a mesma paridade do tamanho de U' até W. Ou os dois aqui, isso daqui é par, isso aqui é par, ou isso daqui é ímpar, e isso daqui é ímpar também. Concordam com isso? Sim, a soma deles vai ser par. Aí isso é a consequência que a gente vai vir. Mas entendeu até agora aqui? O que está aqui, o que eu acabei de falar aqui, é que a paridade desse pedaço é a mesma da paridade desse pedaço. Porque o total aqui é par. Da mesma forma, o total daqui até aqui também é par. E esse pedacinho aqui, do U até U', é igual o tamanho que você tem tanto em P quanto em Q. Certo? Se isso daqui é igual a esse daqui, e os dois são pares, é porque a paridade aqui também é igual. Certo? Então, se os dois... Beleza essa parte que eu falei? Sim. Uhum. Tá bom. Então, se os dois têm a mesma paridade, a consequência é o que... Eu confundo o João com o Arnaldo, tá? Às vezes um falo, acho que é o outro, vice-versa. Mas, enfim, que algum dos dois falou aí, a consequência é, como os dois aqui têm a mesma paridade, a soma desse pedaço amarelo com esse pedaço roxo é par. Porque se os dois são ímpares, a soma dos dois ímpares é par. Se os dois são pares, a soma dos dois pares é par. Beleza? Entenderam? Sim. A soma que eu estou isso é dizendo é esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. É isso que você falou, né? Então, isso daqui tem a mesma paridade disso. Então, a soma dos dois aqui é par. Como o' é o último vértice comum a P e Q, você sabe que os vértices que estão aqui em amarelo, eles não vão se repetir aqui. E da mesma forma, os vértices que estão aqui não vão se repetir aqui. Então, isso aqui forma um caminho de V até W. Então, é isso que está aqui. Implicando, então, que o caminho entre V e W, utilizando as arestas de P e Q, passando por U', possui comprimento par. Certo? É o que estava escrito ali. O caminho que tem daqui, vem para cá, acompanha o meu cursor, né? Saí de V, vim para cá, cheguei aqui, fui para lá. Eu sei dizer garantidamente, por tudo isso que eu estou falando aqui, que ele tem comprimento par. Beleza? Pronto, agora eu sei que isso aqui é isso. Ele tem comprimento par. O caminho de V até W. Certo? Pronto, acabou. Por quê? Então, P', Q', esse caminho, né? É o caminho que a gente está chamando aí. P', Q', tá? Esse pedacinho aqui com esse pedacinho aqui. Vamos chamar de P', Q', tá? Beleza, é só para concluir agora. Se V e W fossem vizinhos, ou seja, repara que V e W eu tomei dois que estão em X. Eu quero garantir que eles não são vizinhos. Agora, como a gente vai garantir isso? É supor que eles sejam vizinhos. Eu consegui garantir antes em que isso aqui era par. O caminho entre eles é par. Agora, se isso daqui fosse vizinho um ao outro, o que ia acontecer? Ó, teríamos um ciclo ímpar, obtido pela aresta VW. Lembra que o tamanho do ciclo pode ser visto como o número de arestas que existe no ciclo? Esse é o tamanho do ciclo, é o número de arestas que possui no ciclo. Se aqui tem comprimento par, é porque existe um número par de arestas. Acrescentei mais uma aresta, ficaria ímpar. Mas eu assumi por hipótese que não tem ciclo ímpar nesse gráfico. Então, não existe aresta VW. Então, acabou. E analogamente, a gente pode garantir isso olhando dois vértices que estão em Y. Acabou. Acabou a demonstração. Entender deu para entender, mas
fazer isso daí do zero seria punk. São vários detalhes, né? Então, por isso tem que ter bem claro o que você tem, onde você quer chegar. Tem que ter muito claro a sua hipótese, as propriedades que você tem em relação a essa sua hipótese e o que você quer chegar à conclusão, certo? E para chegar à conclusão, muitas das vezes é você supor de fato que a sua hipótese é chegar a alguma contradição em relação à sua hipótese, né? Basicamente é isso, é ter bem claro, né, esses detalhezinhos do que você tem da sua hipótese para concluir o que você quer. Agora, você concluir o que você quer, aqui nesse caso, era garantir que o gráfico é bipartido. Garantir que o gráfico bipartido é o quê? É ter as duas partes que formam uma bipartição. Então, é nessa bipartição que você tem que conseguir chegar. Para chegar nessa bipartição, não é só ter claro que você tem que separar em dois conjuntos de vértices aí, mas é também que não tenha aresta entre dois vértices da mesma parte. Aí é o procedimento que a gente fez ali. Entendeu? Ok. Beleza? É isso, gente. Por hoje tá bom. Passei 2 minutos. Também aconteceu um pouquinho depois, né? Alguma pergunta? Show. Hein? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Não, tá beleza. Não. Tá bom para todo mundo? Ô, Jesus, eu respondi as suas perguntas que você me fez? Então, somente fiz uma pergunta na parte de cima, que era, mas já foi respondida, né, que se Beleza. feito Tá. os caminhos de trilha. Uhum. Tá, e essa parte que eu falei agora tá tudo ok? Sim, está tudo bem. Tá bom. Tenho que estudar de novo, né, da hora passada, algumas coisas, né, com certeza. Mas... Então, o que eu recomendo, eu vou atualizar esses detalhezinhos que eu notei de digitação aqui errado, e eu vou pôr os slides com a gravação, vocês assistam de novo lá se quiserem e tal. E isso tudo, de novo, ele tem no Bond & Murphy. Eu coloquei o livro lá para vocês no Classroom, e vocês podem ler lá, se não tiver ficado alguma coisa clara e tal. Mas, basicamente, é o mesmo tipo de ideia que tem lá, esse que eu coloquei para cá. Só que aqui eu tentei esmiuçar um pouquinho mais de detalhe, tá? Esses desenhos que eu fiz aqui não tem lá e tal. Enfim, mas tem tudo lá. Ou no Douglas West. Eu gosto muito do Douglas West. Eu acho muito bom o livro dele. Beleza? Na aula que vem eu vou falar sobre árvores. Então, já muda um pouquinho o assunto e a gente vê algumas demonstrações também lá, quando estiver falando de árvores. Tá? Beleza, professor. Beleza? Tudo bem. Tá, então, até terça? Eu vou passar o avião para vocês, hein? Hoje de noite acho que eu vou passar. Então, fiquem atentos aí no Classroom, eu vou mandar por e-mail também. Tá? Tá bom, professor. E Beleza. façam a lista, né? Só tem uma lá. Façam, vê se tá o que eu estou falando, complementa, porque tem um monte de coisa que eu não falei na aula, mas que na lista tem um pouco mais aguçado para vocês pensarem mais, tá? Então, é um complemento da aula, o que está na lista. Faz lá. Não precisa entregar, não, mas me pergunta se tiver com dúvida, tá? Depois eu vou pôr o gabarito. Beleza. Tá bom? Aí esse AV1 é para entregar semana que vem. Eu vou pôr tipo para quarta, tá bom? Para quarta? Tranquilo? Ótimo. Luiz está perguntando se vocês têm grupo de Instagram, ou teu Instagram, ou WhatsApp ou Telegram. Eu não sei, vocês têm? Não que eu saiba também. Acho que é uma boa a gente criar. Se alguém puder criar e botar lá no grupo da pós-IC. Bota no Classroom. Fizeram isso com a teoria da computação no período passado. Criaram um grupo de Telegram e colocaram o endereço lá no Classroom. Vocês podem botar lá no fórum, lá na... Vocês sabem, né? Lá no Classroom vocês podem colocar suas dúvidas e tal. E na página principal, onde vocês podem colocar alguma mensagem, algum comentário. Aí criem aí, botem lá, e vocês mesmo entram e conversam entre vocês. Tá? Façam isso aí. Beleza? Show de bola. Tá Eu vou ok. encerrar aqui a gravação.
E eu vou fechar então, tá?